Traição dá danos morais ou não? Eu posso ser indenizado se eu for traído? Vamos lá, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é falar sobre traição. Se traição ela ensejaria numa indenização por danos morais, em que contexto que isso poderia acontecer. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. O fato é que é um assunto extremamente polêmico, muita gente, infelizmente já foi traída, e sempre que você passa por uma traição, a primeira coisa que você pensa é, eu quero, ferrar com essa pessoa. Então, naturalmente, você faz o quê? Você pensa em buscar aí meios de ser indenizado para buscar justiça e para buscar uma certa vingança também pela parte que te traiu. Então é natural isso aparecer dentro de um escritório de advocacia. Demandas buscando se uma traição ensejaria em danos morais ou não. Bom, vamos lá. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O fato é que não é toda traição que dá danos morais, que dá indenização. Na verdade, é possível sim, respondendo de maneira objetiva a pergunta, você ser indenizado por danos morais em virtude da traição. Só que você tem que sempre ponderar o seguinte: a indenização é a exceção. A regra geral é que uma traição não vai dar danos morais. Não é assim que funciona. Não sei se você assistiu um vídeo meu que eu postei lá no Instagram sobre os requisitos do dano moral, que são 3. A conduta, o dano e o nexo causal. Então eu preciso comprovar esses 3 requisitos para tentar convencer um juiz de que, de fato, eu devo ser indenizado por aquela traição. Então vamos lá, primeiro vamos analisar dentro de um contexto se sempre você tem aí eventualmente indenização ou não em caso de traição. Bom, primeiro vamos analisar a conduta. Bom, a conduta de fato ela te gera um certo abalo. Afinal de contas, traição não é o comum. Você entra num relacionamento, você quer o quê? Você quer o monoganismo, você quer fidelidade, você quer aquele relacionamento para você e para a pessoa. Você não quer outra pessoa no meio. Então, traição, via de regra, não é algo que se admire. Então, pelo menos não pela maioria das pessoas. Bom, mas aí agora a gente tem que analisar se essa conduta ela ensejaria numa indenização por danos morais. Vamos lá. Essa conduta causou um dano? Esse é o ponto principal, Se essa conduta causou dano, porque aí a gente comprova o terceiro requisito, o nexo causal. E o nexo causal nada mais é do que a conduta, eu comprovar que a conduta foi o que de fato gerou o dano. E se não houvesse aquela conduta, não haveria o dano. Lembrando que a conduta ela pode ser culposa ou dolosa. Dolosa é quando a pessoa tem intenção mesmo, de eventualmente te causar um dano, ela quer te prejudicar mesmo. E culposa é quando, mesmo que ela não tenha tido a intenção, ela foi negligente, imprudente ou imperita, mesmo assim é uma conduta que pode ensejar em indenização. Então, a conduta causou dano, e aí a gente consegue comprovar o terceiro requisito, que é o nexo causal. Qual foi o dano? E aí que vale ponderar muito sobre a questão se traição dá danos morais ou não. Vamos lá. Quando eu falo dano, eu estou falando de ou dano à integridade física, ou dano à minha imagem, ou um dano psicológico, independente do dano que for. Mas causou um dano, sim ou não? E é isso que eu tenho que analisar. O primeiro ponto é, como que eu provo esse dano? Simplesmente pelo fato da pessoa ter ficado triste, já se comprova o dano? Não, não é bem assim, porque toda traição causa esse tipo de dano, esse sabor. Então não chega a ultrapassar os limites a ponto de ser indenizado. Mas não, foi uma traição pública, eu sou uma pessoa pública e a pessoa me traiu, todo mundo ficou sabendo. Veja a extensão que eu estou dando para o caso. Ou não, eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa comum, mas, independente disso, quem me traiu, dentro do meu âmbito de amigos, todo mundo ficou sabendo, todo mundo sabia antes de mim, isso me deixou muito abalada. É possível, através disso, pensar em uma indenização por danos morais? É, porque, afinal de contas, você está numa situação humilhante, você está se sentindo acuada dentro daquele ambiente agora, em virtude de uma atitude, de uma conduta da pessoa que te traiu. Mesmo que ela não tinha intenção de te humilhar, a traição, por si só, dentro de um cenário cultural ali em que você vive, ela pode ensejar em danos morais. Todos esses requisitos são analisados pelo magistrado, que, quando dá análise dos requisitos sobre o dano moral,
é que vai analisar se aquele fato que você está contando, aquele dano que você está contando, é suficiente para gerar uma indenização. Por vezes, os juízes vão entender que não, né? Que mesmo que você tenha se sentido muito mal, para ele, para o entendimento dele, aquilo não é suficiente para um dano moral. É um mero de sabor que se chama, né? É um incômodo, mas que não chega a ser indenizável. Então a traição ela tem essa natureza. Você pode sim ser indenizado por danos morais, mas não é sempre. Então é necessário que se apresente num processo judicial esses requisitos. Então fique atento, se você foi traído, você deve analisar esses requisitos antes de tentar propor qualquer ação judicial, senão é mais uma exposição por vezes desnecessária. Lembrando que não é, então, qualquer traição. Imagina que um contexto de uma traição dentro de um âmbito privado, ninguém ficou sabendo, a não ser suas amigas ou seus amigos que você contou, isso não dá indenização, não houve um dano efetivo à sua imagem, à sua honra. Se você gostou, curte, compartilha e não deixe de se inscrever para acompanhar todos os vídeos que eu vou postar aqui ao longo do ano. Um abraço e até a próxima!